Tenda teu braço para cá, vamos orar por esse vaso aqui, para ela ser cheia de Deus hoje, nos instruir com a vontade do Pai. Senhor bendito, apresentamos tua serva para estar nos teus braços agora, rendida a ti e vazia de si mesmo, cheia de Deus, do poder do Espírito, de unção, do frescor da tua palavra. Inspira, Senhor, cada ato, cada ministração dela, cada palavra que sai da sua boca para nos alimentar, nos instruir, nos dar direção. E que ela seja usada com poder essa manhã. Em nome de Jesus a abençoamos. Amém. Aleluia. Quando ele põe a mão assim, parece que meu coração vai lá para São Bernardo, sei lá. Mas vai ser pum. Hã? Amém. Amém. Deus é bom. Aleluia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 6 do livro de João. Capítulo 6 do livro de João. Amém. Esse texto que nós vamos ler, para você entender o contexto, no dia anterior, tinha acontecido a multiplicação dos pães e dos peixes, um grande milagre que Deus fez, que Jesus operou ali no meio das pessoas. Depois, no final da tarde, aconteceu dele andar sobre a água. E agora aqui nós estamos no dia seguinte a isso, tá bom? Então vamos lá. Preste atenção. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que estes tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades para perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Versículo 32. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos deste pão. Então Jesus declarou: eu sou este pão. Aquele que vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Versículo 41. Murmuraram entre os judeus murmuravam, porque ele dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam entre eles, versículo 42, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como ele diz agora que ele desceu do céu? Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná, mas morreram. Mas quem comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia.
É um texto grande, mas eu quis pegar os pontos principais. Eu orei essa semana e a minha oração hoje a respeito da profecia que tem em Amós, capítulo 11, versículo 11, 8:11, que diz assim: eu enviarei sobre a terra fome, mas não é fome de pão nem fome de água, mas fome da palavra de Deus. Porque aqui está falando de fome, aqui está falando de pão. E que venha sobre nós fome, não de pão, nem de água, mas fome de Cristo. Amém? Aqui, para você compreender, vocês perceberam que está falando de maná. Maná, ele é relatado ali no Velho Testamento. O povo de Israel recebeu o pão do céu. Durante todo o tempo que esteve no deserto, Deus mandava maná, mandava pão. E é maravilhoso ver ali como Deus tratou com o povo, como eles tiveram que aprender a confiar no Senhor, como tiveram que aprender a confiar que todo dia tinha maná, não era para guardar, mas alguns guardavam, que vai que Deus amanhã não manda. E teve um grande período ali de Deus se manifestar como aquele que provê, aquele que dá o pão. Então, o nosso Deus é o Deus que dá o pão. Mas como todo o Velho Testamento, ele aponta para o Novo. Tudo que a gente lê no Velho Testamento, tudo que os acontecimentos, os personagens, os símbolos, toda a Escritura vai apontar para uma única coisa: Cristo. Então, quando Deus manda o maná do céu, Ele já está sinalizando que depois de um tempo viria outro tipo de maná. É isso que o texto está falando aqui no capítulo 6. Que tinha um maná que Deus mandava, mas que agora Ele está falando de um outro tipo de maná. Quem comia maná voltava a ter fome. Quem come o pão da vida jamais voltará a ter fome. Quem comeu maná morreu. Quem come do pão da vida, ainda que morra, viverá. Então vocês imaginam aqui essas pessoas que tinham no dia anterior sido saciados pelo pão, saciados e estavam plenamente satisfeitos. No dia seguinte estavam de novo com o quê? Com fome. E aí Jesus diz para eles assim: vocês estão atrás de mim, por quê? Vejo que vocês estão atrás de mim, porque vocês estão comendo pão e ficando satisfeitos. Agora a fome voltou, está de novo atrás de mim. Mas eu quero que vocês gastem o tempo de vocês por aquilo que não perece. O maná perecia, o maná estragava. Estou vendo que vocês não estão atrás dos sinais, porque os sinais apontavam para quem era Cristo. Só que eles não estavam entendendo nem isso, nem a respeito do pão da vida. Eu não sei se você pode se imaginar ali naquela situação. Imagina que todo dia Deus manda maná na tua porta. Porque o nosso Deus é o nosso provedor, amém? Ele manda, é o Deus que dá o pão. Aí é um tempo que Deus precisa para nos ensinar muitas coisas. Ele dá o pão, no dia seguinte Ele dá o pão, Ele dá o que você necessita. É maravilhoso. Mas aí chega um determinado momento, que é este momento, que Ele chega para você e diz assim: eu te dei o pão. Agora Jesus se apresenta para os discípulos: eu sou o pão. Comam de mim, não mais do que eu dou, mas agora comam de mim. Imagina as pessoas ouvindo isso. Aí você pode me perguntar: como é comer Cristo? O Espírito Santo vai te explicar. É só o Espírito Santo. Você passa um tempo recebendo o pão que Ele dá. E agora Ele diz: o tempo agora é você comer direto de mim. Eu sou o pão. E aí, entre os judeus, eles perguntaram:
mas esse daí não é o filho do José, o carpinteiro, aquele cara comum? Agora está falando que ele desceu do céu, só faltava essa. Que não é estranho, se não for pelo Espírito te revelando, Jesus te apresentar e falar, coma de mim, ou me coma. É estranho, não é? Então, é interessante porque no dia anterior ele supre a necessidade do povo, e agora ele diz assim, eu preciso ensinar algo mais. Eu preciso levar vocês além. Eu preciso ensinar uma outra mensagem. Eu sempre vou dar o pão para vocês, mas agora eu quero que vocês conheçam a mim. Eu quero que vocês me vejam. Eu não quero que vocês fiquem presos às minhas mãos. Eu quero agora conduzi-los para minha face. Quero mostrar para vocês quem eu sou. Se a gente fica somente buscando a Deus pelo que Ele me dá, eu perco quem Ele é. Se eu busco a Deus pelo que Ele é, inevitavelmente eu tenho o que Ele dá. Estão entendendo? Eu não vou deixar de dar, Jesus falando. Só que eu quero levar vocês num outro nível. Comam de mim. E aí eles dizem assim, então dá-nos deste pão. Aí Jesus diz, eu sou o pão. Lembra da história da samaritana? Que se vocês perceberem aqui, olha no versículo 35 do capítulo 6, diz assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Vocês lembram da samaritana? Ela foi até o poço buscar água. E aí Jesus está lá. Aí Jesus pede água para ela. E aí conversa vai, conversa vem. Jesus fala. Ele fala que tem um tipo de água que se ela tomasse, ela nunca mais ia ter sede. E aí o que ela diz? Dá-me desta água para que eu não venha mais aqui. O que ele diz para ela? Eu sou o que fala contigo. Imaginaram? Que situação? Só o Espírito Santo para revelar. Você vai buscar água no poço. E aí dizem para você que tem um outro tipo de água. Uma água que você nunca mais vai ter sede. E aí você pergunta, onde tem essa água? E aí ele diz, eu sou essa água. Eu sou o pão. Ela teve a revelação ali. Tanto que ela deixa o cântaro e vai embora falar do que ela tinha ouvido. É isso que Jesus quer de nós. Que você não tenha mais sede, nem mais fome. Sabe que você não vai encontrar no mundo nada que te satisfaça, a não ser Jesus como teu pão. E eu vou te dizer mais, nem dentro da igreja você vai encontrar. Não vai. Não vai. Você só encontra nele, em Jesus. E aí você vai andando de um lado para o outro, como a samaritana mudando de marido, procurando água, procurando pão. A fome é uma coisa interessante, porque você acaba de comer, dependendo do que você come, tem fome de novo. E fome de novo, e fome de novo. Interessante Jesus falar aqui de duas coisas tão básicas, que é pão e água. E aí ele diz, se vocês comerem de mim, nunca mais vocês terão nem fome e nem sede. Eu quero que vocês saiam de um lugar onde vocês estão recebendo as coisas das minhas mãos. Até porque, sabia que você nem precisa se preocupar com o que você precisa? Sabia disso? Que ali no capítulo 6 de Mateus diz assim,
que Ele veste as flores do campo, Ele veste os pássaros, Ele dá comida. Já leram isso? Que não precisa ter ansiedade com o que você vai comer ou vestir, porque Ele cuida das florzinhas, dos bichinhos, dos passarinhos. E aí Ele diz, e vocês não valem muito mais do que as flores e os pássaros? Quem anda ansioso são os gentios, os que não creem. Então Jesus está te dizendo assim, não precisa ficar se preocupando. Antes da preocupação chegar na tua mente, tremendo isso. Antes de você precisar de alguma coisa, Ele já sabe. Ele já está preparando aquilo que você nem sabe que vai precisar. Ele já está preparando. Aí Ele diz, não se preocupe com isso. Se preocupe em comer de mim. Você sabia que você é o que você come? Sabia? Quem come de Cristo torna-se um com Ele. Assim como Ele é um com o Pai. Se você come de Cristo, você se torna um com Ele. Você é o que você come. Se você se alimenta dele, diz aqui, por Ele você vai viver. Só por Ele. Por causa dEle. Por meio dEle. E para Ele. Quem vive de mim, quem vive de Cristo, vive por Ele. Assim como Jesus vivia por meio do Pai. E aí eu te pergunto, o que você tem comido? Você é aquilo que você come. Você tem comido Cristo? Você tem se saciado em Cristo? Não é a igreja que você se sente saciado, mas o Cristo que você se sente saciado. E o Espírito Santo é maravilhoso porque esse caminho de ir das mãos para a face, esse caminho de deixar o que não importa e escolher o que realmente importa, escolher a parte que ninguém vai me tirar, como Ele falou para Maria, quando ela estava sentada e Marta muito ocupada com tantas coisas. Sabe o que a Marta estava fazendo? Comida. Não trabalhai, Marta, pela comida que perece, mas trabalhe pela que não acaba. Ela estava fazendo comida. E a outra estava o quê? Comendo Cristo. E aí o que Ele fala para ela? Que ela estava escolhendo o quê? A única coisa que realmente importa. E aqui nunca lhe será tirada. Comendo Cristo. Enquanto ela comia de Cristo, certeza que Cristo estava suprindo toda necessidade que ela poderia ter. Dá-nos deste pão. Dá-nos desta água. É tremendo como acontece ali no Novo Testamento quando Jesus vem. Tudo que Ele dava no Velho Testamento, agora Ele é. Se você passear aí pela Bíblia, você vai ver, Ele colocava a nuvem para guiar o povo no deserto. Colocava lá o fogo. Ele dava a luz. E aí no Novo Testamento, quando Ele encarna, Ele não dá mais luz, Ele diz que Ele é luz. Antes Ele guiava o povo no deserto, agora Ele chega para o povo e fala, eu sou o caminho. Mudou. Mudou. É isso que Ele quer que a gente perceba. Mudou. É como se fosse um upgrade na revelação. Eu continuo dando, eu continuo guiando, só que agora eu sou tudo isso que eu dei.
Está entendendo? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a luz. Comam de mim. Sentem e comam de mim. Comam a minha carne e bebam o meu sangue. Me busquem, não pelas coisas que eu dou. Me busque pelas coisas que eu sou. Vem cá um pouquinho, Soninha. Fica aqui, ó. Aqui é você recebendo de Deus tudo que Ele dá. A provisão. Você precisa de pão, Ele dá. Precisa de água, Ele dá. Vai te ajudar e vai te... Tudo que você precisa é aqui, ó. E a Soninha está vendo as mãos dele. E só de ver as mãos já é tremendo. Uma vez, outro dia a Esther falou para mim sobre as mãos, que ela ouviu um pastor falando. Porque só a mão dele é uma coisa assim, extraordinária. Imagine você que com as mãos ele mede as alturas dos montes. Só um detalhe. Com a mão. E aí a Soninha, dia após dia, busca dele. Porque ele fala que ele dá. E aí agora a Soninha está ouvindo que ele se oferece como não aquele que dá, mas como aquele que é, o próprio pão. E ele fala para ela, Soninha, coma de mim. E ela diz assim, eu quero, mas não sei como. Aí o Espírito Santo segura na mão dela e vai levando a um lugar que ela não conhece. A um lugar de revelação que ela não foi ainda. É o Espírito que leva. E aí ele fala, Soninha, não tenha medo. Eu vou te levar lá para o fundo. Você não sabe ir, mas eu te levo. E eu te levo. E eu vou te levar a águas profundas, através do meu Espírito. E eu quero que você veja a minha face, meu trono. Quero que você veja a minha glória, a minha formosura. Aquilo lá que eu estava dando, esquece aquilo. Porque quando você estiver diante de mim, quando você estiver diante da minha presença, você não vai precisar mais de nada. Porque eu sou tudo para você. Aleluia. Obrigada. Aleluia. No Salmo 27, é muito lindo o que acontece ali, o que Davi escreve. E nessa semana, eu pensando nesse salmo, eu pude perceber por que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Abra lá, ou Vlad, coloca para mim Salmo 27. Davi também era um homem de uma coisa só, assim como Maria. Escolheu a melhor parte. Salmo 27, no versículo 4. Pensa uma coisa, Davi era o rei. E ele podia pedir qualquer coisa. Tanto para quem estava ao redor dele, era só ele pedir, ele teria. Mas aqui ele pede algo que ele não está pedindo maná, ele está pedindo algo de um outro nível. E isso agradou o coração de Deus. Olha o que diz. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para fazer o quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu
templo. É exatamente como Maria aos pés de Jesus. Ela estava contemplando a formosura e aprendendo a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Davi pediu. E ele está dizendo, eu peço e vou buscar, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua face, para contemplar a sua formosura e aprender a sua palavra. Olha o que diz aqui, versículo 8. Quando disseste, buscai o meu rosto ou a minha face, o meu coração me disse, a tua face, Senhor, eu buscarei. Versículo 9, não escondas de mim, Senhor, a tua face. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar diante dEle todos os dias. E me ocorre no coração que eu possa buscar a face dEle. E aí ele diz, Senhor, não me esconda, porque eu vou aí, eu estou indo. Eu vou. Eu já sei que eu preciso ir. Mas quando eu chegar, não esconda de mim a tua face, apesar de eu ser pecador. Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele desejou a única coisa que importa, a melhor parte que não lhe será tirada. Ele escolheu estar com o Senhor. Ele desejou o Senhor mais do que qualquer outra coisa. No Salmo 84 também diz algo tão maravilhoso que fala, um dia nos teus átrios é melhor do que qualquer outro, em estar em qualquer outro lugar, 1000 dias em qualquer outro lugar. Uma pessoa que diz que um dia na presença do Senhor é melhor do que 1000 em qualquer melhor lugar do mundo, sabe o que está falando. Quando você vai num lugar bacana, num lugar legal, você não escolhe ficar só um dia de preferência. Aí eu fico imaginando que esse um dia, na presença daquele que era, que é, que há de vir, na presença daquele que me sacia, é tão forte, tão intenso, que equivale a 1000 em qualquer outro lugar. E aí ele faz a escolha, eu prefiro estar com o Senhor. Quem faz a escolha de estar com o Senhor é porque sabe como é bom. Dificilmente você faz uma escolha sem saber o que é. Normalmente a gente escolhe aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, não é? Mas o Espírito de Deus, assim como peguei aqui na mão da Soninha, se o Espírito de Deus tomar na mão dela e conduzi-la a este lugar de maior revelação, ela vai encontrar com o pão da vida e vai comer. E não existe nenhum lugar tão profundo que você já tenha ido com Cristo e não tem mais o que você buscar. Você pode ter crescido o que for, você já pode ter tido a revelação que for, o Espírito sempre te leva para um lugar que você nunca foi. Sempre, sempre, sempre. E a minha oração é para que venha fome no teu coração. Fome de Cristo. Fome da palavra. Não fome das bênçãos. Fome da palavra. Não fome de cura, de milagre. Fome de Cristo. Quando eu me converti, eu tinha uma listinha com umas outras amigas minhas, e a gente ficava fazendo listinha do que a gente perguntaria para Jesus se ele aparecesse na nossa frente. Sabe que a gente tem um monte de dúvida, né, quando a gente se converte. Eu continuo tendo várias, mas quando eu me converti, eu tinha várias dúvidas. E aí as minhas dúvidas eram uma, da minha amiga era outra, tal. E aí a gente ficava falando para o pastor, olha, se ele estivesse aqui na minha frente agora, eu ia perguntar isso, aquilo, nananã, por que ele faz isso, por que não faz e tal. Aí um belo dia, a gente estava numa vigília, e eu me vi assim diante de Jesus. E eu tinha acabado de nascer de novo.
E eu me vi com a minha listinha. A minha listinha cheia de coisa. Era um monte de coisa importante que eu queria perguntar para ele. Mas aí eu tive foi tão interessante, porque quando eu vi que ele estava na minha frente, eu estava tendo aquela experiência diante dele, a minha listinha perdeu todo o valor. O que eu vou perguntar se ele é a resposta de tudo? Por que eu vou gastar tempo perguntando para onde eu tenho que ir, se ele é o caminho? Então é só eu andar com ele. Nem precisa de lista. Nem precisa de resposta. Eu como dele, me alimento. E como dele, me alimento, bebo dele, sacia minha sede. Se eu tenho ele, não preciso mais de nada. 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 Que ele mude a nossa fome nesta manhã. Que ele mude a nossa sede. E que eu possa contemplar o Senhor. E que eu possa desfrutar da presença dEle. E aonde você for, você vai levar a presença dEle. Amém? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E ainda que morra, não morrerá. Ainda que não morrerá. É tremenda essa palavra. É tremendo o próprio Cristo se apresentando e se oferecendo para saciar a nossa fome e a nossa sede. Feche os teus olhos. Aleluia. 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 Jesus, Jesus, Jesus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Aleluia. Nós vamos ter um tempo de adoração. Eu desejo que o Espírito Santo te tome pelas mãos e te leve a lugares mais profundos. Que o Espírito de Deus tome as tuas mãos e te leve num lugar onde tem águas tranquilas de descanso e pasto verdejante. Jesus, Jesus, Jesus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Leva-me. Buscamos a tua face. Senhor, A tua face, Senhor. pra mais perto de ti. Tua face. Ei, Queremos contemplar a tua face, Senhor. Leva-nos. contemplar Leva-nos, Jesus.